Olá pessoal, todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Na aula de hoje nós vamos falar sobre gotas de chuva em nuvens. Vamos relatar sobre a equação diferencial não linear, do raio dessa gota em função do tempo. Vamos falar sobre a aceleração gerada durante o crescimento dessa gota e relacionar isso com a aceleração gravitacional da Lua, ou seja, vai ser uma aceleração na gota dentro da nuvem menor que a na Lua. E ao final fazer a conexão com um movimento bastante interessante dentro da cinemática, dentro da Física 1, chamado movimento retilíneo uniformemente variado. É aquele movimento onde a aceleração é constante. Então perceba que é uma série de itens que vão ser discutidos, todos relacionados com as gotas de chuva em nuvens, tá? Então, nós vamos resolver aqui nesse momento o caso chamado caso não ideal, tá? O caso ideal nós já resolvemos, Eu vou botar o link na descrição, aqui do vídeo, nos comentários, vou botar o link. E o caso dela já foi feito, onde há conservação de energia e uma série de questionamentos relevantes para a discussão. E aqui nós vamos relatar o caso não ideal. Então você tem uma gota, essa gota tem raio R, densidade ρ e massa m, e ela tem uma área transversa, que é uma área de um círculo que eu chamei de A. Por outro lado, aqui nós temos a nuvem, e esses pontos, aqui desenhados na nuvem são os grãos de poeira, tá? E nesse grão de poeira é que vai ocorrer o processo de formação da gota dentro da nuvem, E aí essas gotas têm diâmetros, tamanhos diferentes, tá? E aí quando eles começarem a cair, eles podem ocorrer colisões não lineares, colisões inelásticas, fazendo com que você ao final, tenha a formação da gota de chuva, tá certo? Então em torno desses grãos de poeira é que você vai ter, por exemplo, a formação de gotas de chuva, dentro da nuvem. E aí a partir do processo chamado condensação, que é onde o vapor da água, que é formado basicamente as nuvens, se converte, isso passa para o estado líquido. Então o vapor de água é convertido em água líquida, E aí é quando você altera as condições aqui de temperatura e pressão, por exemplo, tá? E aí esse grão de poeira aqui, à medida que ele vai caindo, eu vou considerar esse positivo para baixo, à medida que ele vai caindo, esse grão de poeira vai se formando em torno dele através do processo de condensação, vai se transformando numa gota da nuvem, e consequentemente lá na frente vai se tornar a gota da chuva, tá? Então, durante a queda dessa gota dentro da nuvem, você pode perceber que há um formato cônico, porque ela vai aumentando de raio com o passar do tempo, essa gota, tá certo? Então, nós vamos fazer exatamente a descrição desse fenômeno aqui, tá? Isso é um modelo teórico, mas que é um modelo bastante próximo do que acontece dentro da nuvem, tá? Então, um parâmetro relevante para a análise é considerar a densidade ρ, A densidade ρ, esse ρ aqui é basicamente a massa sobre volume, Então, é a massa da gota em função do seu volume. Eu vou considerar essa gota do formato esférico. Então, a massa dela é o volume da esfera, 4/3 de π raio ao cubo, vezes o ρ. E aí, esse ρ aqui, só lembrando, ele é uma densidade de massa, É a massa da gota, esférica dividido por seu volume. Tá aqui. Então, o ρ tem dimensão de densidade volumétrica de massa, Então, é massa por volume. E aí você pode pegar essa expressão aqui, e você derivar ela em relação ao tempo. Se você faz isso, fica 4/3, aqui eu vou diferenciar aqui o R, Então vai dar 3R² R ponto. O R é uma variável que varia com o tempo, o raio da gota, vezes o ρ. O ρ é uma densidade de massa, considerando uma gota homogênea, constante sua densidade. Então ele não participa da derivada no tempo aqui. E aí você pode simplificar, você vai encontrar esse resultado, ρ 4πr² dr dt, que é R ponto. E aí esse termo aqui, se você isolar aqui, 4πr² ρ, vai dar 3m sobre R.
daqui desse resultado você pode isolar esse termo em parêntese, você vai substituir 3m sobre r. M é a massa da gota, tá? E aí no final, a derivada da massa no tempo vai ser 3m sobre r dr dt. Por outro lado, nós podemos definir uma outra quantidade chamada lambda, que também é uma densidade, né? Também tem dimensão de massa por volume, só que essa densidade aqui é ligeiramente diferente da outra, né? Dessa daqui, ó, da densidade volumétrica de massa, né? Então, essa densidade aqui é massa. Como é que a massa da gota está distribuída em torno do seu volume, né? Essa outra densidade aqui é uma densidade que leva em conta a variação dessa massa da gota no tempo, né? E está relacionada também com a velocidade, né? De crescimento dessa gota por unidade de área. A área transverso, né? A transverso da gota, ou seja, a área de um círculo, que é πr². Tá? Então, se você olhar dimensionalmente, também é uma densidade aqui, né? Massa por volume, só que é ligeiramente diferente dessa. Essa aqui não leva em conta a variação da massa no tempo, já essa aqui leva, né? E à medida que essa massa ela vai descendo, né? Variando no tempo, né? O seu raio muda, né? Ou seja, essa seção da área muda, né? E o seu tamanho também muda. Então tem um parâmetro aí de velocidade, né? De variação no tempo da velocidade aí do crescimento dessa gota, tá? Então são duas definições distintas. E aí você pode, né? Você pode pegar, né, simplesmente e você pode já pegar esse resultado. dm dt, né? 4πr², r ponto vezes ρ. Então vou repetir esse resultado aqui. E também vou isolar aqui, dm dt vai ser lambda, é πr² vezes v. Então, são dois resultados aí para variação da massa no tempo da gota. Então, tá aqui os dois resultados. Eu vou igualar ambos os resultados. Quando você iguala, simplifica, você encontra que essa velocidade da gota é 4ρ sobre lambda vezes r ponto. E aí você pode derivar esse termo mais uma vez no tempo da v ponto, 4ρ lambda, tudo é constante, r ponto fica r2 pontos. E aí daqui você tira uma relação bastante interessante, porque v ponto é a aceleração, né? E R2 ponto também. Então, a aceleração, você cancela com a aceleração, então fica aqui lambda sobre ρ é igual a 4. Ou seja, essa quantidade aqui, já que lambda é densidade, é massa por volume, dimensionalmente falando, e ρ também, isso aqui tem dimensão 1. Mas então pode ter um fator numérico, né, que também tem dimensão 1 nessa razão. E de fato tem, o resultado é 4. Esse resultado vai ser bastante importante, lá na frente eu vou ter que substituir, onde aparecer essa relação, eu vou substituir por um fator de 4. E aí você usa a lei de Newton, força resultante é dp/dt, eu vou considerar esse caso sem resistência do ar, né, dentro da nuvem, claro. Né, e aí eu vou aplicar a lei de Newton com massa variável no tempo. E aqui eu vou considerar eixo y de queda para baixo positivo, então você vai ter mg, m dv dt mais v dm dt. Né? Você abre aqui a derivada do produto do momento, o momento é mv. M é a massa da gota, v é a velocidade da gota no tempo. E aí perceba uma coisa também interessante aqui, que a equação era puramente vetorial, mas quando você considera somente no eixo y, a equação torna-se de Newton, né? Da lei da conservação do momento linear, torna-se uma equação puramente escalar. E aí você substitui dv dt, você substitui aqui esse termo, né, 4ρ lambda r2 pontos. Então, a derivada da velocidade no tempo, tá? É exatamente esse termo aqui que nós encontramos, ó, v ponto é dv dt, é esse termo, você substitui. dm dt, você pode substituir exatamente o que nós encontramos aqui, ó, 3mr r ponto, tá aqui, ó. E v, você pode substituir exatamente aqui, ó, 4ρ lambda r ponto. Então, quando você faz essas manipulações, corta as massas, né? E aí você vai simplificar essa expressão aqui, essa equação diferencial, né? Tá aqui a equação diferencial, né? Para a variável R é o raio da gota, né? Que vai variar com o tempo. E aí você obtém, depois de uma certa simplificação, esse termo. Você pode fatorar ρ sobre lambda, vai dar essa expressão igual a G. Passa para o outro lado, lambda, ρ vezes g, que eu vou chamar tudo isso de g-til, né? Porque tem dimensão de aceleração gravitacional, ou seja, de g, eu vou chamar de um g-til. E eu tenho uma equação diferencial aqui,
né? Depois que você tira o MC em relação a R, você vai ter que vai ficar um R aqui, aqui sem R, um R vai entrar aqui. Você passa todo mundo para o outro lado, você vai ter uma equação diferencial homogênea, de segunda ordem, coeficientes não constantes, né? Aqui, ó, e não linear, né? Para você resolver. E aí, se você resolver essa equação, você vai encontrar como é que o raio varia com o tempo. E aí eu vou aplicar, você pode aplicar várias técnicas para resolver essa equação diferencial. Uma delas eu vou aplicar um método chamado método Ansatz, ou método chute, que é chutar uma solução de R de t do tipo a t elevado a n, ou seja, um polinômio de ordem n. E aí eu calculo a primeira derivada, porque eu vou precisar aqui, e a segunda eu vou precisar aqui. Quando eu derivo um polinômio, você vai obter essas expressões aqui, olha, né? Derivo o polinômio, cai o n, subtrai a unidade do expoente, aqui cai n menos 1, né? Subtrai a unidade do expoente, fica n menos 2, a é uma constante, eu vou determinar quem é essa constante a, e eu vou pegar todas essas expressões, a função, a primeira derivada e a segunda, e substituir nessa equação diferencial. Quando você faz isso, você encontra esse resultado aqui, ó, né? Que é uma igual a zero, né? Você tem que encontrar qual é o n para que satisfaça essa igualdade. E aí a única solução, né? Como é que você pode igualar polinômios de ordens diferentes, né? T elevado a 2n menos 2, T elevado a 2n menos 2, T elevado a n. Como é que você pode encontrar um n que satisfaça isso aqui? Então o único n que satisfaz isso aí é para n igual a 2. N igual a 2 você vai ter que esse termo aqui é da t quadrado, esse também da t quadrado e esse da t quadrado. Você pode cortar ou simplesmente fatorar, dá no mesmo. Você vai agrupar os termos para n igual a 2, então a única maneira disso se anular, né, é considerando que esse n seja igual a 2. Quando você faz isso, você simplifica ou encontra esse termo aqui, depois simplifica novamente a, e você encontra que esse a, né, após isolar ele, vai dar Gtil sobre 56. E Gtil é exatamente lambda sobre ρg. Substituindo, lambda sobre ρ, nós obtivemos na primeira página, lambda sobre ρ dessa relação é 4. 4 sobre 56 dá 14, ou seja, o A vale G sobre 14. E aí você pode substituir o valor de A aqui e o valor de N, que é N igual a 2. Aí você encontra posição, velocidade e aceleração. Ao fazer isso, em resumo, você vai obter exatamente estas expressões. Para o raio variando da gota no tempo, a sua velocidade variando no tempo e a sua aceleração. E aí perceba que o raio ele é uma função de t quadrado. No caso ideal, que já foi feito aqui no canal, ele é proporcional a t, linear com o tempo. Mas isso é um caso ideal e, de fato, está bem longe da realidade, que é o caso onde há conservação de energia aqui, né? E aí o raio é proporcional a t quadrado, né? A velocidade é g sobre 7 vezes t e a aceleração, né, dessa gota com o passar do tempo é g sobre 7, ou seja, uma aceleração constante. Logo, a gota, durante esse processo de crescimento dentro da nuvem pelo efeito de condensação, né, em torno de um grão de poeira, essa gota se comporta, né, como um movimento retilíneo uniformemente variado, onde a aceleração de crescimento, né, ela vai ser não o valor da gravidade, mas 1/7 da gravidade aqui, ó. Ou seja, é uma aceleração menor, né, que a gravidade terrestre, que a aceleração gravidade terrestre, e também menor que a aceleração gravitacional na Lua, porque a aceleração gravitacional da Lua é 1/6 da gravidade da aceleração gravitacional na Terra. Tá? O caso ideal nós fizemos aqui, encontramos uma aceleração que é 1/4 da gravidade. Perceba que o caso real, né, mais próximo da realidade, é quase o dobro do valor. Né? Na verdade, o dobro não, minto, né? É quase a metade do valor. Né? Que seria G sobre 8, mas o termo aqui é G sobre 7, tá certo? E aí, para finalizar esse raciocínio, né, nós vamos falar aqui da questão da energia. A energia não é conservada, tá? Então, toda a energia que eu chamo de energia perdida, perceba que a gota, quando ela começa a cair, ela não cai de uma altura H, né? Se eu considerar esse cone de uma altura H, na verdade ela está caindo não de uma altura H total, mas qual é a posição do centro de massa desse cone, né? Exatamente 1/4, a partir da base, 1/4 da sua altura, né? Então você pode levar isso em conta, né? Então a energia potencial durante essa queda, né? Você vai ter a energia potencial gravitacional sendo convertida em cinética durante a queda dessa gota.
e aí a energia cinética é levemente menor do que o resultado ideal, né? Então a energia potencial é mg, a altura é h sobre 4, né? Que é a posição do centro de massa do cone, né? Menos meio de mv quadrado, é energia cinética. Então a energia perdida é exatamente a gravitacional menos a cinética. E aqui, já que o movimento é retilíneo uniformemente variado, que é um movimento bastante peculiar e conhecido da cinemática, lá quando você estuda Física 1, então você pode usar a Torricelli. Esse v quadrado é 2 vezes a aceleração vezes a altura. E aí lembra que a aceleração nós encontramos aqui é 1/7 da gravidade. Quando você substitui, simplifica, tira o mc, você encontra que essa energia perdida é 3 sobre 28 de mgh. E essa energia perdida vai para onde? Por exemplo, essa energia durante a gota, quando ela vai caindo de uma altura, né, dentro do cone e ganhando velocidade, essa energia perdida ela vai sendo convertida para o próprio aquecimento da gota, na forma, no caso, de calor. E aí você pode usar a expressão, né, lá do Ki-macete, né, mc ΔT, massa da gota, calor específico, vezes a variação de temperatura, no caso da água. Essa variação de energia, no caso interna da gota, o C para a água é 1 caloria por grama grau Celsius. Uma caloria é 4,184 joule. Convertendo grama para quilograma, tem que dividir esse resultado aqui 1 por 1 sobre 1000. Aí converte para quilograma. A divisão de fração, conserva a primeira, multiplica pelo invés da segunda, você vai ter 4.184 dividido por joule, dividido por quilograma por grau Celsius. E aí você tem que o C, que é o calor específico da água, que essa gota era vapor e pelo processo de condensação vai se transformar em água líquida, né? Então o calor específico dessa água é 1 grama por caloria por grau Celsius ou simplesmente 4.200 joule por quilograma grau Celsius. E aí você pode encontrar que essa variação de energia interna dessa gota é 4.200, quando você substitui bem aqui, ó, 4.200 m ΔT. E aí você pode dizer que essa variação de energia interna da gota é exatamente a energia perdida durante a queda, convertendo potencial em energia cinética, que é esse valor. Você substitui aqui, corta as massas, você encontra uma relação da altura de queda dessa gota dentro da nuvem, que é uma expressão exatamente essa aqui, ó. 39.200 ΔT sobre G. ΔT é a variação de temperatura medida em graus Celsius, G é a aceleração gravitacional medida em metro por segundo ao quadrado. E aí você pode considerar esse G, no caso terrestre, 10 metros por segundo. Você encontra que o H, né, para a variação da gota de 1 grau Celsius, ou seja, digamos que a gota, quando ela se forma dentro da nuvem, esteja na temperatura de congelamento, né? 0 graus Celsius. Para ela variar uma temperatura de 1 grau Celsius, né? Ou seja, sair de 0 graus Celsius para 1, se você leva esse ΔT igual a 1 e G igual a 10, você encontra que a altura de queda dessa gota seria mais ou menos uma altura em torno aproximadamente de 4 km. Ou seja, essa gota, durante o processo de queda dentro da nuvem, para ela variar 1 grau Celsius, ela deveria percorrer dentro da nuvem uma altura de aproximadamente 4 quilômetros. Claro, isso é um valor ainda que deve ser levado, que está longe, um pouco longe ainda dos parâmetros, né, que realmente importam nesse problema, nessa análise. Então isso aqui é ainda um resultado bastante, um caso ideal, o valor é ligeiramente menor, né, mas já dá uma estimativa de para essa gota variar 1 grau, ela teria que cair dentro da nuvem um valor de 4 quilômetros. Se você levar em conta outros parâmetros, né, você vai ver que essa altura é ligeiramente maior, né? E essa variação de temperatura pode ser desprezada por outros fatores relevantes dentro da nuvem. Tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!